Vamos comentar aí sobre as postagens. Aí. Nós estamos gravando nosso encontro. Esta turma que não é muito grande, a turma das 20h36. Como lotou a turma das 19 horas, acabaram abrindo uma segunda turma. Temos aí em torno de 10, 11 alunos matriculados. E, bom, temos o nosso encontro síncrono semanal. E estamos aqui iniciando com a presença do Luciano e do Jeter. O Jeter, eu estou agora lembrando que participou do TDE, não apareceu a postagem dele aqui, porque participou lá na outra turma, né, Jeter? Postou lá. Tu estás ainda naquela outra turma. E não tem problema. Enfim, tu pode seguir lá, porque é o mesmo conteúdo e tal, não tem problema. As tuas postagens acontecendo aqui ou lá, né? Eu não sei se tu chegaste a entrar com algum protocolo, alguma coisa. Nessas alturas, eu acho que nem vai ser possível mais trocar, porque agora já fecharam as turmas. Eu acho que... Eu entrei com o protocolo semana retrasada, professor. Não sei se não me remanejaram. não houve a troca. Eu acho que ficou lá, mas não tem problema. Não tem problema. O conteúdo é o mesmo, é toda a mesma estrutura, então não tem problema. Você pode participar dos encontros aqui, em função até do teu horário da empresa também, e as atividades tu segue postando lá. Posso até depois buscar aqui a tua postagem, se for o caso. Mas vamos fazer o seguinte, então. A ideia é a seguinte: nós estamos num ponto, numa etapa do primeiro subsistema. Recuperando. Nós temos a área de gestão de pessoas, gestão de talentos, a área de talentos humanos, ou a área de recursos humanos, enfim, cada empresa dá uma denominação. Mas, nesta área, que nós estamos aqui, até por conta do nome da disciplina, chamando de gestão de pessoas, ela tem setores, esta grande área, este grande departamento. Então, tem os setores, que nós aqui chamamos de subsistemas. E na nossa organização, né, que não vou dizer que seja a organização única, e não é, mas na nossa organização, a partir de diferentes literaturas e de diferentes experiências em empresas e tal, organizamos a área de gestão de pessoas em 6 setores ou 6 sub-áreas ou subsistemas. O primeiro subsistema chamamos de agregar, o segundo subsistema chamamos de aplicar, o terceiro subsistema chamamos de recompensar, o quarto subsistema chamamos de manter, o quinto subsistema chamamos de desenvolver e o último subsistema chamamos de monitorar. Dentro desta estrutura, a partir de algumas literaturas, eventualmente vão encontrar outros setores, mais, menos, ok. Mas, de maneira geral, estas 6 áreas contemplam a atividade da gestão de pessoas, que inicia, então, pelo agregar, que é o primeiro subsistema. E o agregar é o quê? Bom, para começar a nossa empresa, nós temos que recrutar, selecionar, integrar. É a etapa inicial e que tanto nós temos aqui falado assim, ó, olha, dê muito valor, dedique bastante tempo para essa etapa, porque tudo começa em escolher bem as pessoas. Escolhendo bem as pessoas, as outras etapas nós vamos conseguir, nós vamos talvez ter mais facilidade em desenvolver. Então, se a gente começa mal, se a gente escolhe mal, nós corremos o risco de ali na frente termos que iniciar todo o processo, porque a pessoa, né, resolveu que não queria fazer um curso de qualificação, que começou a ficar desmotivada, que começou a, por exemplo, bom, inúmeros problemas. Então, recrutar e selecionar e integrar, estas etapas são importantes.
que é o primeiro subsistema, de agregar pessoas. Né? Então, ele se subdivide. Um desses 6 subsistemas, que é o primeiro, agregar, se subdivide em recruta, seleciona e integra. E a ideia de trabalhar primeiro recrutamento, depois seleção, depois integração, é difícil, porque normalmente a gente trata isso como uma coisa só. Recrutamento e seleção. Recrutamento e seleção. Né? Mas eu coloquei separado. Recrutar. Vamos conversar sobre o recrutar. E depois vamos conversar sobre selecionar e depois integrar. Seja bem-vinda, Michele. Então, no recrutamento, a gente precisa desmembrar isso. O que é o recrutar e o que é o selecionar. Né? O recrutar é tu buscar, seja internamente na tua empresa, seja no mercado, buscar as pessoas que tenham maior capacidade, maior qualificação, as melhores características para ocupar a vaga que a gente está abrindo. Isso é recrutar. Nós precisamos encontrar no mercado, chegar a eles antes de escolher. Michele, Luciano e Jeter têm estas habilidades, mas eles estão no mercado. Como é que eu vou chegar neles? Depois que eu chegar neles, que eles souberem que eu estou precisando de um profissional cujas características eles possuem, bom, aí eles ficaram sabendo, vão se apresentar, cumpriu-se o desafio do recrutamento, e aí inicia o segundo desafio. Eles se apresentam e eu vou começar a entrevistar, a aplicar alguns testes. Bom, aí eu vou selecionar. Eu vou dizer que, olha, o A é melhor que o B, que é melhor que o C e tal, e, portanto, vou ficar com esse ou com aquele. Abrindo um parênteses, não é o tema de hoje, mas abrindo um parênteses, para não esquecer, uma das coisas mas a maioria das empresas ignora, acha que é desperdício de tempo. Pena que o Jeter caiu agora, mas ele já vai conectar de novo. Eu acho que foi sem querer ali que clicou alguma coisa. Uma das coisas que é uma falha é o não feedback aos candidatos. O não feedback aos candidatos. Ou um feedback frio, um feedback que não diz o porquê. Infelizmente, muitas empresas, tomara que vocês atuem em empresas que tenham a preocupação de falar com os preteridos, com os que não foram escolhidos, mas que se preocupe, sim, em não só dar o retorno, mas dizer por quê. Dizer por quê, com habilidade, mas dizer por quê. Muitas vezes o candidato participa de um processo, 2, 3, e não foi escolhido. E não recebe feedback. E por conta disso também não consegue aperfeiçoar, né, corrigir eventuais dificuldades que ele está tendo na entrevista, na construção da sua apresentação, do seu portfólio, do seu currículo. Ele não está... Bom, está com alguma dificuldade, mas não está tendo esse retorno. Ele está recebendo só não, ele fica sabendo que não deu. E por conta disso, isso vai mexendo com a autoestima, e vai caindo a autoestima, e caindo a autoestima, ele entra mais inseguro no próximo processo, entrando mais inseguro no próximo processo, fica mais difícil. Então, né, hoje tem especialistas no mercado que auxiliam a recolocação no mercado de trabalho, e esses especialistas, eles trabalham muito em cima da autoestima das pessoas. Porque quando a pessoa começa a ter dificuldade de recolocação, ela vai se sentindo impotente, incapaz, inferior, e isso vai comprometendo as próximas participações e entra num círculo vicioso e negativo. Então a gente tem que cuidar disso, porque, né, isto é uma coisa negativa e que nenhuma pessoa merece. E isso pode ser corrigido quando a minha empresa, por exemplo,
fazendo o processo de seleção, identifica que A tem as melhores características para ocupar o cargo e, portanto, B, C e D não vão ocupar esse cargo. Eu vou chamar o B, vou ligar para ele, vou marcar uma vídeo e vou dedicar 5, 10 minutos explicando, olha, estes aspectos aqui, neste ponto aqui, acabou que tu ficou abaixo de um outro candidato. Tu é muito bom nisso aqui. Tu explora estas tuas potencialidades. Tu melhora este aspecto aqui. Esta questão aqui, se tu puderes aperfeiçoar, se tu puderes, cuida deste aspecto na entrevista, essa questão da postura. Veja, na tua entrevista, tu trouxe esta informação aqui e tu relatou isso. Isso não contribuiu, isso te prejudicou. Tu está oferecendo um apoio importante para essa pessoa, que pode ser um excelente profissional e que merece, por uma questão de respeito, né, saber por que não. Por que não? Saber claramente. E recebendo o feedback, melhorar para as suas próximas participações. Isso é uma coisa que eu, nas empresas que eu tenho contato e tal, eu sempre bato muito. Prestigiem, respeitem e valorizem aqueles que vocês não escolheram também. Claro que vocês escolheram, vocês vão integrar ele, vão dar treinamento e tal, esse cara é bom e ele vai se desenvolver. Mas não esqueçam daqueles que, por um ou outro detalhe, acabaram não sendo escolhidos. Eles merecem o respeito, o cuidado de vocês, a atenção, porque são profissionais importantes para estarem sendo, né? São pessoas que a gente tem que respeitar e cuidar também. Fecha parênteses, um parênteses longo, se estendeu o parênteses, mas fecha parênteses. Vamos voltar. Recrutamento. Luciano, se o Jeter depois quiser comentar, eu não vou ir porque está lá na outra sala. Mas o Jeter pode comentar alguma coisa sobre recrutamento, seleção, como é que é na empresa dele. Michele, se tiver condições também. Me parece que Michele fez também. Aqui, está aqui a Michele, ela também postou. Então, se a Michelle também quiser falar alguma coisa depois, eu vou deixar aqui com o Luciano para ele fazer um breve comentário e depois a gente encaminhar para o próximo tema. Pode ser? Pode ser sim, professor. Bom, eu tentei separar ali esse tema em duas partes, né? Seria o recrutamento interno e o externo. É que, ao meu ver, a gente tem uma diferença, assim, na hora da avaliação para escolher o candidato. Eu, começando pelo recrutamento externo, onde eu participei de alguns, né, atualmente na empresa que eu estou, aonde que eu vi que a empresa busca muito a questão de conhecer a história do candidato e também lança muitas perguntas, como se o candidato já fizesse parte do grupo, já para ouvir o retorno, essa perspectiva de retorno, o que ele almeja caso ele entre, como ele age, né, em relação a trabalho em equipe, em pensamentos contrários ao seu. Então, ela explora muito essa parte comportamental. Hoje, a Coca-Cola explora muito essa parte comportamental. E depois, claro, as competências, né, que exige o cargo também são exploradas através de uma prova técnica, né? E recrutamento externo é isso. O que eu acho que pontos positivos e negativos desse recrutamento externo é que tu corre o risco de não escolher a pessoa correta, a pessoa certa. Muitas vezes, na hora da entrevista, a pessoa pode vender algo que ela não tem, né? Principalmente, eu acho que fica muito mascarado a parte comportamental. Porque a parte técnica, muitas vezes, quando tu se aplica uma prova, ou o cara sabe ou não sabe. Ou ele sabe um circuito elétrico, ou ele sabe uma reação química, ou ele sabe um processo de produção ou de qualidade. Ele tem que ter um conhecimento ali, né? Mas a parte comportamental, muitas vezes,
o recrutador não consegue extrair ali, não vem muitas vezes o melhor candidato, acredito eu. E por muitas vezes a gente sabe, a gente vê pessoas sendo desligadas por isso, com 3 meses de empresa, com 6 meses de empresa, 1 ano de empresa. Né, a parte do recrutamento externo. Sim. O recrutamento interno, eu participei, e aí eu tive... Como é que eu vou falar isso para vocês? Em 5 anos de empresa, eu participei de uns 8 recrutamentos interno, e eu não fui selecionado em nenhum deles. E eu até achava que era um problema que eu tinha, né? Minha esposa mesmo compartilhava com ela, eu devo ter algum problema, não consigo, não. E nesses recrutamentos internos que eu não fui escolhido, teve alguns que eu não tive uma devolutiva. Eu não tive um retorno porque eu não fui escolhido. E isso me fez mal. Isso me fez mal. É isso que eu estava dizendo. Isso me fez Isso mal. é terrível. E eu estava trabalhando à noite. Eu trabalhei 5 anos à noite. E então, mas eu tinha no meu grupo uma coordenadora, né, que ela reconhecia assim o meu potencial técnico como profissional e ela sempre conversava comigo. Ela sempre dizia: Luciano, tu não foi selecionado, não é questão técnica, foi uma questão de escolha do outro coordenador e é muito mais não tem nada, não tem nenhum problema contigo. O problema foi uma escolha dele, né? E eu tenho também muita questão de uma politicagem dentro da empresa, né? Indicações, influências externas, muitas vezes, já tinha um nome propriamente já para aquela vaga que abria, né? O nome já tinha uma linha de sucessão, então eu estava tentando entrar em algo que talvez eu não conseguiria entrar com aquela gestão que estava ali presente. Sempre teria um nome, sempre teria uma carta marcada, posso dizer assim. Enfim, Uma fechada, né? Isso, uma peixada. E eu continuei trabalhando, né? Continuei trabalhando, claro que sempre fazendo uma autoavaliação, né? E chegou um ponto que foi um divisor de águas para mim, assim, que eu cheguei nessa chefe que eu tinha mais. E a gente foi muito engraçado, porque quando ela entrou na empresa, eu já estava lá trabalhando como técnico, e eu expliquei toda uma linha de produção para ela, de retornável, e onde a gente estava com um diretor que tinha vindo de uma outra unidade, e ele estava pressionando muito ela, que a linha estava com muito ruim eficiência, e ela não conhecia nada da linha. Então, um dia ela me pediu essa ajuda, e eu fui com ela na linha, expliquei cada máquina, cada detalhe da linha, e ela ficou, nossa, como esse guri sabe, né? Ela pôde me conhecer ali, um pouco do conhecimento que eu tinha. E aí chegou um ponto, depois de 5 anos, que eu cheguei e disse para ela: eu quero sair da noite. Eu estava no turno da noite, né? Eu quero sair da noite porque eu quero participar. Eu me sinto deslocado, parece que eu não estou sendo visto pela empresa. E eu disse para ela, até disse assim: olha, se eu não sair da noite, eu vou pedir as contas. Ela disse: não, calma. Daí ela me puxou para tarde. Eu abri mão do adicional noturno. E na tarde eu comecei a participar de projetos dentro da empresa. E ela começou a me colocar projetos. Eu comecei a participar de sprint Kaizen, de equipe de melhoria contínua. Eu comecei a participar de estudo de pequenos grupos de segurança de alimentos, de pequenos grupos que a gente fazia para auditorias que a gente iria receber, grupos de trabalho. E eu comecei a participar. E aí, quando eu comecei a participar desses grupos, desses trabalhos, de sprint Kaizen, de squad, de todo, eu comecei a conhecer outras pessoas, outros coordenadores, outros gerentes. O diretor da fábrica sabia o meu nome, me conhecia. Eu comecei a mostrar o meu trabalho. E que eu estava ali e eu queria crescer dentro da empresa. Bom, para resumir a história, em um ano eu ganhei 3 promoções. A cada 6 meses eu ganhei uma promoção. Eu acabei ganhando uma quarta agora com 1 ano e meio. Depois desse episódio. Então, eu até costumo brincar que
Muitos entravam, eu ensinava, o cara ia e ganhava uma promoção na minha frente. Hoje eu acabei passando todos eles, mesmo ficando por último lá, hoje acabei passando todos eles. E trabalhando muito, né? Então, vim para o dia, comecei a mostrar meu trabalho e, graças a Deus, fui reconhecido. Mas, assim, o que eu não entendia é que, muitas vezes, eu não fui escolhido, tinha um motivo. Tinha uma carta marcada, mas também tinha um motivo que depois eu pude avaliar com mais calma e com a cabeça mais fria. Que eu não tinha o preparo, eu não iria me adaptar naquele ambiente de trabalho. Porque as vagas que eu me candidatei, eu sou um cara que eu sou muito comunicador. Eu falo muito. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu não consigo trabalhar numa sala só eu e uma tela, por exemplo. Entende? E as vagas que eu me candidatei, que era as pessoas iam trabalhar sozinhas. Só ela e uma tela e o processo. E hoje, as vagas que eu fui avançando, que eu fui conquistando, são técnico de processo, técnico de qualidade, né? Agora, nessa vaga que eu tô, já é uma... Tem a ver com equipe, tem a ver com outras pessoas, Exato, as relações. exato, professor. Então, eu pude perceber que eu também não fui escolhido porque a pessoa que estava escolhendo, fazendo o processo seletivo interno, viu que eu não tinha as características para trabalhar sozinho, isolado. Sim. Entende? E hoje eu consigo, claro que hoje, estudando, na hora eu não entendi, não compreendi, fiquei triste. Mas hoje eu pude ver que para mim foi o melhor eu não ter ido para lá. Porque hoje, agora há pouco, eu cheguei 8, ontem fiquei até às 10 no trabalho, e hoje eu fiquei até às 8 no trabalho, porque a gente estava dando treinamento pro pessoal da noite, pessoal novato que chegou. Um pessoal da Ambev que veio um outro pessoal das tintas Renner. Então eu fui lá para a gente. O que acontece? O pessoal da noite não tem o conhecimento como funciona o organismo da empresa, como é no dia. E aí eu passei treinamento para eles das ferramentas, como que a gente faz a gestão, como que a gente traz os apontamentos que eles reportam no caderno de troca de turno, nos checklist, nas ferramentas. Então eles, nossa, a gente não sabia que era. Daí eu passei o treinamento hoje para 2 colegas, né, do turno da noite, e eu disse para ele, eu já trabalhei de noite. E eu sei que muitas vezes o pessoal da noite sente que as coisas chegam prontas para eles. Muitas vezes é uma carência, eles também querem fazer parte do processo. Então, hoje eu fui justamente para ouvir eles, ouvir o que eles têm para melhorar e contribuir para o processo. Hoje a gente tem esse olhar dentro da empresa. Então, hoje eu pude entender, professor, que eu não fui escolhido nos processos internos, porque as vagas que eu me inscrevi, mais que eu tivesse... Mas o feedback seria importante para tu já identificar isso lá atrás, né? Eu percebi isso estudando. Agora, no curso que eu tu teve que ouvir alguns nãos, perder algumas oportunidades e daqui a pouco tu mesmo buscar as respostas, quando isso poderia ter te dado já um direcionamento diferente lá. Para mim poder entender o porquê que eu não estava sendo selecionado, né? E, inclusive, as pessoas que estavam sendo selecionadas na minha frente, eles chegavam e diziam assim para mim, eu não entendi porque não foi tu. Sim. E eu disse, imagina. Eu estava falando agora há pouco, que é importante as empresas darem retorno, darem retorno porque para as pessoas num processo de recrutamento externo, né? As pessoas vêm participar e tal, e daqui a pouco começa a baixar a autoestima e elas não entendem o que deu errado, por que não deu certo. Imagina internamente a pessoa ser preterida e também não saber o porquê. É pior ainda. Porque, bom, aí é um funcionário da casa, é uma pessoa que tem, né, potencialidades, tem muito, e alguma coisa que não está exatamente ainda como poderia ser. Conversa, explica, discute, avalia para que a pessoa tenha a possibilidade de alcançar. Legal, muito bom, Luciano, muito bom. Estava falando aí a questão agora há pouco, eu fui anotando e tal, tu disseste ali as questões, mas aí já é também já é essa outra etapa da entrevista, né? Mas eu acabei anotando, falou da questão do comportamental, que muitas vezes o indivíduo, né, consegue, como tu disseste, consegue mascarar, consegue, né, não
apresentar alguma coisa que seja interessante, adequada, mas que não condiz exatamente com a realidade. Ele não é exatamente aquilo, mas é o mais adequado para talvez chamar a atenção e ser o escolhido num processo de seleção. Já a técnica, não. Vai fazer alguns testes ali para descobrir se o cara domina ou não domina, se sabe ou não sabe, é ou não é. Então, realmente, agora a comportamental, ela também tem algumas técnicas, né? Um bom psicólogo e tal, ele consegue. É mais difícil, mas ele consegue também pescar algumas coisas assim, né? De que não é exatamente o que ele está falando e tal. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas o corpo mostra outra, sabe? A expressão corporal, o olhar, a expressão facial, tem alguns, né, detalhes que para o profissional da área ele consegue identificar. Os bons profissionais. Alguns profissionais, às vezes, não têm essa percepção, essa capacidade. E tem muita empresa agora, né, aproveitando isso, tem muita empresa que tem feito entrevista por Meet. Aí é mais complicado ainda. Tá certo que daqui a pouco é mais rápido, é menos custo, não precisa de uma estrutura, recepção, isso, e sala e tal. Faz um meet ali, conversa pelo menos numa etapa da entrevista com a pessoa, e já. Ok, pode ter vantagens e tal, agilidade, etc. Mas tem que ter muito cuidado, porque esta coisa da presencialidade, ela diz muito, ela fala muito sobre a pessoa, sabe? Uma coisa é tu estar na frente da câmera e outra coisa é tu estar na sala com o interlocutor, com quem está te entrevistando e tal. Como eu disse, a expressão corporal, tá? Enfim, tem uma série de outras coisas que falam junto, não é só o que tu está verbalizando. Mas é interessante, isso eu presenciei, tenho presenciado, inclusive, em algumas turmas que eventualmente têm encontros online, mas têm encontros presenciais também. Eu tenho, né, tive a oportunidade em algumas disciplinas presenciais de experimentar isso. Foi uma coisa muito curiosa e que mostra, sim, também essas observações, esses cuidados que a gente tem que ter nos processos de escolha das pessoas. Eu tenho alunos, isso não é regra, mas isso tem acontecido. Nestas turmas que eu conheço eles, presencialmente, em sala de aula, e também tenho encontros aqui. Olha só, tem alunos que têm uma desenvoltura, são muito expressivos aqui no ambiente virtual. Abrem a câmera e falam, se sentem muito à vontade. Estão num ambiente de casa, de repente, tá? Estão num ambiente em que eles se sentem seguros e falam com muita desenvoltura. E na sala de aula se retraem. Não conseguem se manifestar, não conseguem se expressar, são quietos e tal. E o oposto também acontece. Mas não estou dizendo que, né, que isso é uma regra e que todos que funcionam assim não funcionam lá e vice-versa. Não. Mas também tem o oposto, de pessoas muito expansivas, extrovertidas, lá no ambiente da sala de aula, e chega aqui e não consegue. Já tem dificuldade até para abrir a câmera. Sabe? Não gosta, não se sente bem, não abre a câmera, não quer falar, não quer isso e aquilo. Se retraem aqui. E no ambiente presencial, tem um outro comportamento completamente diferente. Completamente diferente. Tive essa experiência, tenho procurado observar mais e estou pensando até em desenvolver uma pesquisa nesse sentido, porque e tem aqueles que, bom, daqui a pouco o Luciano chega aqui, fala com muita tranquilidade, está com a câmera aberta, né? E já disse também que, bom, no ambiente de trabalho também ele gosta de trabalhar em equipe, é um cara de relações interpessoais e tal. Ok, tem muitos desses, que tem muita facilidade nas relações interpessoais e também tem facilidade de expressão na frente das câmeras. Mas tem me chamado a atenção que tem estas diferenças de posturas de uma mesma pessoa quando muda o ambiente. É muito curioso. E tenho a sensação, é uma opinião rasa ainda, né?
Não posso dizer assim, isso aí foi uma pesquisa cientificamente desenvolvida e eu constatei. Ainda não. Quem sabe eu consiga. Mas é uma opinião ainda rasa, de que isso tem a ver com gerações. Gerações mais novas se sentem muito à vontade aqui. E nem sempre muito à vontade nos espaços presenciais, físicos. E as gerações, né, de pessoas com um pouco mais de idade se sentem muito, em geral, não é regra, se sentem mais à vontade em espaços presenciais. E quando vem para esses ambientes é que nem sempre se sentem tão à vontade. Mas também temos dentro destas gerações pessoas com comportamento diferente. E como eu disse, tem pessoas que são retraídas aqui e no ambiente físico, e tem pessoas que são expansivas, extrovertidas aqui e no ambiente físico. Bom, de tudo. Mas me chamou a atenção quando muda o comportamento. Ser expansivo e extrovertido aqui, ser expansivo e extrovertido lá, ok, essa pessoa, né, tem essa personalidade muito marcante em todos os espaços, em boa parte dos espaços. Agora, quando tem essa transformação tão grande, nos leva a refletir o quanto a gente também tem que considerar o ambiente e o que isso transforma. E aí, como estava falando o Luciano, bom, essa pessoa talvez não seja boa para trabalhar em tais ambientes ou em tais circunstâncias. Olha só o que acontece, ele se transforma, ele se fecha, ele faz isso, faz aquilo. Quando ele está em equipe, ele tem esse problema, tem essa dificuldade. São as características pessoais. E quando a gente está fazendo processo de recrutamento, de seleção e escolha, a gente tem que lembrar de tudo isso, inclusive desta questão, né, das relações interpessoais. Muito bem, muito bem. Jeter e Michele querem contribuir com alguma questão em torno do que está posto aí da semana, do recrutamento? Sim, professor, pode ser. Vamos lá. Quando o Luciano estava falando, né, eu pude me sentir na mesma pele que ele, né? Então, muitas das coisas que ele passou, que ele, né, viveu esses últimos anos, tem acontecido comigo na minha atual empresa, né? Eu passei 3 anos no terceiro turno, né? Eu mudei esse mês eu mudei para o primeiro turno, e eu sentia isso, né? As seleções que eu passava, as seleções internas, lá na empresa eles costumam divulgar nos canais eletrônicos, por e-mail, nos murais, as oportunidades que estão abertas, né? Só que na grande maioria das vezes, quando é seleção interna, a gente já sabe que tem a pessoa escolhida, entre aspas, para aquele cargo. Muitas das vezes, quando o Luciano estava falando, né, a gente sabe que a pessoa é preparada, é qualificada, né, tem a sua capacitação também para determinada vaga. Em outras questões, a gente percebe que a pessoa ela é inadequada para aquela vaga, mas ela consegue passar por todas as etapas porque é amiga de um diretor, é parente de um gerente, então a gente se sente frustrado. Outra questão foi a do terceiro turno, né? O terceiro turno, devido a ter muita diretoria, muito gerente no horário, raras vezes eles aparecem, né? Então é um turno que é um pouco esquecido. Então eu me sentia um pouco excluído no terceiro turno das oportunidades. Eu me inscrevi para 6 processos internos, né? Nenhum eu consegui ocupar o cargo, e também em nenhum deles eu recebi um feedback, né, de por que eu não passei. E eu me senti assim um pouco frustrado, porque na minha antiga empresa eu vim da Honda, né, então na Moto Honda a gestão é uma gestão que já vem com a cultura, né, oriental. Então, se vai ter uma oportunidade para qualidade, eles vão fazer um curso para nivelar todos os funcionários que quiserem fazer curso para qualidade. Então, eles abrem lá, tem dentro da própria empresa a parte de treinamento, então eles fornecem cursos para qualidade com as coisas que vão cair nas provas, né? Então, todas as oportunidades de curso interno eu fazia.
Quando apareciam as oportunidades, eu me inscrevia, saía bem na prova, saía bem na entrevista, conseguia uma promoção. Então, eu me sentia, como o Luciano falou, me sentia valorizado, porque de 6 em 6 meses, com meu esforço, eu consegui uma promoção. E na atual empresa onde eu tô já na empresa há 5 anos, e eu recebi uma promoção ainda. E eu vejo que tem gente que entra um dia desse por ter amizade e consegue as promoções muito mais rápido. Né? Mas é uma coisa que eu já estou tentando não ficar frustrado com isso, nessas questões da peixada, então existem certas coisas. Eu coloco na minha cabeça que é que nem um aluno que cola na escola. Né? A gente sabe que tem os colegas que colam, mas quando chegar numa oportunidade que ele tiver que fazer uma seleção, tiver que fazer um concurso público, onde ele não vai poder fazer isso, ele não vai conseguir passar. E a gente que se esforça, que está lá para aprender mesmo, a gente está se preparando para esse tipo de oportunidade. Então eu tento colocar isso na minha cabeça, que a minha hora vai aparecer, sendo na Inova ou em outro lugar. A gente está se preparando para isso. A Inova ela também tem a parte de seleção externa, né? Que são a grande maioria das oportunidades para a Inova, elas são externas. Né? Então, eles divulgam no próprio site da empresa, no Instagram e no LinkedIn. Né? Então, as oportunidades aparecem por aí também. Devido a ser petroquímica, ela tem um polo aqui em Manaus e o outro no Rio Grande do Sul. Então, ela tem esses polos, tanto aqui no norte, né? Então, tem muitos clientes aqui e também clientes aí no Rio Grande do Sul, no polo petroquímico de Triunfo. E a grande questão é quando eles precisam de mão de obra qualificada, muitas das vezes as pessoas querem estar sempre no Rio de Janeiro, devido por ganharem muito mais, né? Então, é uma mão de obra que é um pouco escassa ainda, você conseguir operador de estação de petroquímica. Principalmente aqui em Manaus. Aqui em Manaus, quando a pessoa tem uma determinada qualificação, experiência, aparece oportunidade para o Rio de Janeiro, eles não pensam em 2 vezes, eles vão embora. Então, ultimamente, as oportunidades que tem aqui para Manaus estão vindo pessoas que são ou de Maceió ou do Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente vê essa questão migratória. Né? Então, o pessoal do norte está indo para o sul e o pessoal do sul está vindo pegar as vagas de trabalho aqui em Manaus. E as seleções externas, realmente eu tenho essa mesma visão que o Luciano tem. Quando é externo, muitas das vezes o pessoal do recrutamento ele vai só na parte de qualificação. A parte de comportamental realmente fica meio não é muito bem, não digo assim bem feita, né? Mas ela deixa a desejar. Mas a parte de seleção interna, a única coisa que é o ponto negativo é essa questão de, muitas das vezes, as vagas já terem uma pessoa escolhida, não por sua qualificação e sua capacitação, mas muitas das vezes por ser só amigo, uma questão de amizade, de talvez o gestor gostar dele e quer que aquela vaga seja para aquela pessoa. Né? Então, realmente, às vezes, a pessoa que tem fica frustrado. Sim, sim. E o reflexo disso, tá? Daqui a pouco como tu está colocando aí, já tem uma maturidade e tal. Sim, o reflexo disso eu tenho alguns colegas que já têm 10 anos de empresa. Eu tô na metade do trajeto deles, eu tô apenas com 5. Tem gente que tem 10 anos na empresa e é formado, é engenheiro, tem pós-graduação, mas não consegue se desenvolver dentro da empresa. E tem gente que está frustrado e já está querendo sair. E o que a empresa fez de contrapartida, eles lançaram esse ano, 2023, foi um ano que mudou muita coisa, né? Mudou um gerente, mudou um diretor. Então, eles estão implantando lá um canal interno, né, no próprio
sistema da empresa, onde você coloca o seu currículo, onde você coloca os seus cursos, e você faz um comercial, né, sobre você, para que eles possam ver que tem pessoas qualificadas dentro da empresa para poder usar o próprio recurso interno, né? Do que abrir seleções externas. Então, tinha gente que Sim, era formado e nem sabiam, nenhum gestor sabia que aquele rapaz tinha pois é, qualificação. pois é. Isso é uma tarefa da área de recrutamento, né? Quer dizer, ter possibilidade das pessoas se apresentarem. Tu precisa conhecer quem está contigo, né? Dizer, daqui a pouco, imagina, tu não sabe que o cara é formado. E essa ideia da pessoa poder até fazer um vídeo, se apresentar, falar um pouquinho, pô, isso pode criar um banco interessante né, de talentos. É saber dar espaço para as pessoas e ter atenção a isso. Mas quando existem outros interesses, bom, aí é difícil, né? Aí é difícil. Aí é uma questão, às vezes, até cultural, políticas dentro da empresa e tal. Aí é É, complicado. é, E uma, é aí uma coisa que traz. eu não me acostumei ainda com isso, professor. Só um exemplo. Na Honda, a empresa anterior onde eu trabalhava, eles tinham uma coisa que eles faziam, era tipo um rodízio entre os gerentes e os diretores. Então, geralmente vinham do Japão. Eles passavam de 3 a 6 meses em Manaus. Então, eles Uhum, vinham com todos os programas, a metodologia que eles já têm para aplicar, fazer funcionar. Eles iam para o Japão, vinha outro no lugar dele, e mantinha-se o mesmo perfil de trabalho, mesma qualidade, tudo funcionando. Ele ia embora, vinha outro. Só que o que acontece aqui na empresa, devido a ser uma empresa familiar, né, uma empresa com o nosso diretor, ele é irmão do dono da empresa. Então, se ele tem alguma pessoa que ele gosta, ele pode ter certeza que quando abrir uma seleção, aquela pessoa já vai ser encaixada. sim, E, sim. então, é uma coisa que eu ainda não me acostumei. Você se esforça e as oportunidades são fechadas para você. Enquanto na Terrível. outra empresa onde eu trabalhava, se você se esforçasse, fizesse curso, fizesse uma boa prova, você podia ter a mesma oportunidade, era igual para todo mundo. Mas é terrível, né? Porque isso tem um preço até para a própria empresa, né? Quer dizer, e é um preço alto que pode pagar. Porque primeiro que tu está dando espaço para alguém que talvez não tenha as competências necessárias, ou que poderia, né? A outra poderia entregar muito mais. Então, tu perde a oportunidade de ter uma pessoa com melhor capacidade, com mais competência nesse espaço que surgiu, e, em contrapartida, tu tem também pessoas que vão se frustrando, que vão se decepcionando, que vão se desmotivando, e daqui a pouco, não dá mais, como tu disseste, tem colega teu que está pensando em sair. Olha o prejuízo da empresa, né? Olha o prejuízo da empresa. Fala, Luciano. Não, eu lembrei a empresa deu um curso aí, veio um rapaz dar um curso para nós de liderança, né? Daí ele estava falando sobre essa questão de competência, de confiança, Aí ele disse assim no curso, eu achei muito engraçado, que muitas vezes a empresa, quando ela busca dar essa oportunidade, né, num processo seletivo, por exemplo, pelaquela pessoa que é mais próxima, mais por afinidade, né, do que propriamente a competência que a pessoa tem para aquele cargo, né. Daí ele diz assim, é a mesma coisa se deixar a tua avó pilotar o avião. Ó, tem um voo para fazer, tu vai deixar a tua avó pilotar o avião, tu vai deixar o piloto com experiência, né. Então é mais ou menos isso daí, porque muitas vezes tu coloca uma pessoa que não é a mais indicada, só por Sim. afinidade ou por uma indicação de uma outra pessoa, e a empresa acaba pagando um preço e não tendo ali a maior rentabilidade naquela posição ali do que É poderia isso, ter. né? As entregas não vão ser as mesmas. Em alguma Exato. medida, isso vai ter um preço, vai ter um custo. Pode ser um custo pequeno, mas pode ser um custo altíssimo. Daqui a pouco está comprometendo o processo, está comprometendo a empresa, o negócio. Imagina? Claro que sim. Então,
Então, é complicado, né? É complicado termos empresas ainda com essas práticas, né? Falta de profissionalismo, falta de profissionalismo. Muito bem, Jéter e Luciano. Michele, tu está quietinha aí? Queres falar alguma coisa, Michele? Boa noite. Quero sim. Boa noite. Olha, eu fico olhando os Já guris coloquei a tua falando. apresentação ali. Hã? Coloquei que estou reproduzindo aqui a tua manifestação. Aqui Tá. Assim, ó, eu estava ouvindo que os guris, os rapazes falaram, e eu acho até legal, assim, a forma das empresas que eles trabalham, né? Porque eu não tenho muita, eu acho até o que acrescentar, porque eu trabalho já há 17 anos na mesma empresa. Eu trabalho numa empresa pública, federal, né, que é um hospital, e para entrar nesse hospital tem que fazer concurso público, né? Passa por uma seleção. E eu até acho, coloquei ali uma parte que eu acho o que eu acho positivo e o que eu acho negativo, né? Positivo que eu acho é que, por exemplo, tu pode terminar o ensino médio, fazer o concurso, não ter experiência nenhuma, e se tu passar na prova, tu já começa, daí tu já começa ali, por exemplo, como auxiliar administrativo, que aí tem um salário mais ou menos, acho que é uns 3.500 por aí, né? Imagina uma menina, um menino de 18 anos, pega e termina, já estuda, né? Passa bem, ingressa ali. Passou no contrato, que é 3 meses, fica na empresa. Só que, por outro lado, passou no concurso, é só o concurso. Não tem um psicotécnico, não tem um outro tipo de seleção, sabe? Então, que nem acho que foi o Luciano que falou que. Como é que tu falou, Luciano? Que não é contratado as pessoas com mais adequadas, né? Acontece muito isso. Sim. Eu noto, assim. Porque, Acontece. tipo. Hã? Isso mesmo. Porque, tipo assim, ó, tu vai lá, tu estuda, né? Tu estuda, passa. Só que às vezes entra cada pessoa para trabalhar ali que não tem nenhum comprometimento, que não tá nem aí, sim, sabe? Mas foi lá, fez o concurso, passou, tirou a melhor nota, de repente outra pessoa que se fosse uma empresa que nem a que vocês trabalham, entraria na vaga, porque tinha melhores condições, né? Mas só que o outro fez a prova, passou. E aí fica lá uma pessoa que não tá nem aí, muitas vezes fica lá porque é um concurso público, não, a gente não é estatutário, mas só que é muito difícil demitir. Então, fica lá, vai ficando. Sim. E essa parte, assim, Não, fala. Essa parte, assim, de recrutamento, de oportunidades, de promoção, a gente não tem. A única promoção que a gente possa ter, mais ou menos, é assim, tipo, tu quer passar para trabalhar num posto de saúde, que trabalha de segunda a sexta. Aí tem ali uma seleção interna. Mas só que aí acontece isso que os meninos falaram. Sempre tem as cartas marcadas. Tem muita politicagem lá dentro. Então, eu tô lá há 17 anos, eu nunca consegui, eu trabalho de domingo a domingo. Eu nunca consegui uma vaga, por exemplo, que seria uma promoção para mim, trabalhar de segunda a sexta. Não consegui. Sim. Imagino. Michele, tu fala da onde? Eu moro em Alvorada. Então tu é daqui do Campos Canoas? Sim. Isso mesmo. Qual é o Meu teu curso? É enfermagem que eu faço. Legal. Olha só. É bem diferente, eu acho legal. Vocês trabalham totalmente diferente, né? Sim. Tem nada a ver com o que eu faço. Assim. Mas é legal essa disciplina porque ela pega, né, todos os cursos. Então, e gestão de pessoas não adianta. Todas as áreas nós precisamos desenvolver essa habilidade de lidar com pessoas. Né? Essas relações interpessoais, essas práticas desejáveis ou indesejáveis. E é interessante isso que tu traz do concurso, porque no concurso, claro, o cara vai ser avaliado pelo conhecimento técnico, né? pelo quanto ele estudou e tal, e ele faz uma prova excelente, estudou, se preparou, tem os concurseiros de plantão aí que estão sempre estudando, sempre se preparando,
e aí daqui a pouco, ok, né? Mas como tu disseste, mas será que ele, com todo esse conhecimento, que é um elemento importante, que é um aspecto importante, ele vai dar as respostas que nós precisamos, considerando os aspectos comportamentais, as questões relacionadas à personalidade? O profissional não é só conhecimento técnico, que é o que a gente falava agora há pouco, né? Na entrevista, às vezes é mais fácil fazer os testes com relação ao domínio técnico, mas escapa algumas coisas com relação ao comportamento. Será que ele é um cara que tem ética? Ética, tu vai medir no concurso? Ética, proatividade, iniciativa, engajamento, é um cara motivado, é um cara entusiasmado, é um cara... Como é que tu vai medir isso no concurso? E o cara tira 10, gabarito o concurso, porque estudou, se preparou, mas não é o melhor para ocupar aquela função por conta destas outras características da personalidade, dos valores, né? Enfim. E aí nós caímos na subjetividade. Talvez tenha que se pensar, né, em concursos, de ter também etapas e tentar tirar um pouco dessa subjetividade e cair em técnicas de psicologia, testes psicotécnicos bem definidos que vão, e tem concursos que já tem isso, né? Que vão, sim, medir mais do que só o conhecimento técnico. Precisamos fazer aqui alguns testes psicotécnicos e tal. Tem gente que se prepara até para isso, né? E sabe quais as respostas mais adequadas, estudam até psicotécnicos, testes psicotécnicos, respondem não o que são, mas o que é mais... o que tem mais chance de dar certo. Então, imagina, né? Isso é difícil, por isso que eu digo que cai na subjetividade. Uma coisa é a técnica, outra coisa é aquilo que tu percebe, que tu numa conversa, né, numa conversa assim, tu descobre mais do que propriamente fazendo uma entrevista, pedindo para ele responder algumas questões ali, fazendo uma prova objetiva. Fala, Luciano, levantou a mão aí, né? Não, eu ia dizer para a Michele que a minha esposa, ela é enfermeira, né? Tá aqui do meu lado agora e eu sei bem como é o dia a dia dentro do hospital, né? Eu te entendi ali os pontos que tu pontuou ali. Entendeu? É verdade. Ainda mais para uma empresa que é um hospital. Imagina, não tem um outro tipo de seleção para complementar. Imagina, entra cada louco lá. Posso falar, então? E a minha esposa brinca, mas tu ganhou tantas promoções, eu tô tantos anos, não ganhei nenhuma promoção, nem a escala consigo melhorar, né? Então, realmente, eu sei mesmo como é que é. É difícil. É complicado, e é bem o que a Michele falou, né? Nós estamos falando de um hospital e a gente precisa de pessoas altamente... Qualquer negócio, qualquer empresa, né? Mas num hospital, puxa vida, nós precisamos de pessoas realmente, né, muito preparadas, hábeis para lidar né, com esse espaço, com esse ambiente em que vai chegar pessoas, né, debilitadas física e emocionalmente, a saúde não está bem, enfim, a gente precisa criar um ambiente adequado para lidar com todo esse contexto, seja com os nossos colegas, né, seja com as equipes de saúde, enfim, com todos e com os pacientes. Muito bem, muito bem. Ótimo, muito obrigado pela participação de vocês três. Quero aqui agora aproveitar mais alguns minutos para fazer o seguinte aqui, trazer o próximo ponto. Vejam, isso aqui é o tema que vocês têm lá. Tá? Então, a gente falou sobre agregar, e mais especificamente sobre recrutamento. Né? O recrutamento interno, recrutamento externo. Semana passada vimos esses temas aqui. E aí, depois de recrutarmos, por exemplo,
seja através do LinkedIn, seja através de agências, seja através de convênios com instituições, né? Seja através de convênios com universidades, bom, tem inúmeras formas de recrutar as pessoas. Depois que mas é importante, para tu não ficar gastando, investindo muito, né? E não chegando, não atingindo as pessoas que efetivamente têm condições de ocupar o cargo. Então, tenha atenção no recrutamento. Agora, depois do recrutamento, bom, nós temos que aí começar a escolher. Esses aqui nós recrutamos e estamos identificando que A é melhor do que B e assim por diante. Como? Aí entra isto que nós já hoje acabamos avançando, né? E já tratando também, inclusive nas próprias postagens de vocês. O TDE dessa semana ainda é sobre seleção, né? Mas, de qualquer forma, aí tem mais considerações aqui sobre como realizar um bom processo de seleção, né? E quais são os cuidados, quais são as técnicas que nós podemos fazer uso, lançar mão, para conseguir ter êxito, né, nos processos. Então, fala aqui sobre técnicas de entrevista, né, quais são os tipos de entrevista, os cuidados, né, orientações para o entrevistador, até que chega a última etapa do sistema agregar, que é a integração. Mas no que diz respeito à seleção, então é isso. E o nosso TDE desta próxima semana, do dia 24, traz novamente, então, algo que, de certa forma, até o Luciano já meio que já respondeu esse TDE também, porque o TDE da semana passada era sobre recrutar, e este é sobre selecionar. E a proposta é construir uma entrevista, um questionário, um roteiro, né, de seleção. Vamos nos desafiar esta semana, então, para pensar, até em cima dessa nossa discussão, desse nosso debate aqui, pensar em como nós podemos nos cercar, se fôssemos nós a fazer um processo de seleção agora. Eu já tenho os candidatos, mas agora eu tenho que selecionar. Como é que nós podemos nos cercar, assim, né? Que instrumento, como é que nós podemos realizar esse processo para evitar escolher a pessoa que não tem, como vocês disseram, que não é a mais adequada, que não tem as melhores condições, as melhores competências para ocupar esse cargo. Como é que eu vou escolher a pessoa certa? Então, imaginar determinado segmento, pode ser, né, acho que até é melhor, o segmento que vocês atuam e tal, explicar, simular uma vaga e dizer como é que vocês conduziriam essa entrevista. Inclusive, quero propor aqui, mesmo que não esteja escrito ali, levando em consideração essa investigação além dos aspectos técnicos. Então, vai contratar alguém, de que forma que tu vai te cercar, que técnica, como é que tu vai fazer para identificar se os elementos comportamentais também estão adequados àquilo que tu acha como importante. Como é que tu vai testar a proatividade do indivíduo? Como é que tu vai te cercar de que realmente ele tem uma postura ética adequada? É um cara que, né, não vai ficar fazendo fofoca no ambiente de trabalho, não vai estar, né, provocando conflitos, provocando situações em que beneficiem ele, e coisas que a gente sabe que fazem parte do ambiente de trabalho. Como é que tu consegue filtrar isso e eliminar, enfim, escolher a pessoa que tenha uma postura correta, uma postura que hoje o mercado tanto pede, de ter autonomia, iniciativa, né? Enfim, essas coisas que dizem respeito ao dinamismo e tal, mas que também tenha conhecimento técnico. Então, o cara é bom tecnicamente e o cara é bom
em termos de comportamento. Competências técnicas, possui. Competências comportamentais, possui. Como que seria isso? Né? Esse é o desafio para vocês pensarem, e aí semana que vem a gente retomar, voltar a discutir. Vou trazer, eu já tinha comentado na semana passada, mas aí eu vou deixar então para a gente se aprofundar um pouco mais, dado o adiantado da hora, se aprofundar um pouco mais nessa questão da seleção. Vou trazer, eu acho que eu não contei a semana passada, aquela experiência que eu comentei apenas, né, foi feita pela editora Abril, né, a editora Abril, que publica a revista Exame, enfim, tem uma série de publicações, e ela fez uma experiência com 2 agências de recrutamento e seleção e tal, e foi muito interessante os resultados dessa experiência. Mas aí é bom a gente engatar, assim, quando estivermos trabalhando o tema, né, da semana que vem, senão vai cortar aqui, nós vamos ter que retomar. Então, para a semana que vem, vou pedir, assim, que vocês participem dessa provocação, né? Essa é a complementação do nosso encontro. A gente sempre tem esse encontro de 1 hora e pouco aqui, e depois, durante a semana, a gente complementa com essas provocações para a gente retomar no outro encontro. Então, seria isso: vocês simularem, se colocarem no lugar de alguém que vai escolher, vocês que vão selecionar, simularem uma vaga, a descrição, as características dessa vaga, o que vocês precisam, que é importante para essa vaga, e como é que vocês vão descobrir, num processo de entrevista, quem tem as características mais alinhadas a essa necessidade de vocês. Aí descrevam ali e tal, e semana que vem a gente conversa sobre isso. Eu trago a experiência lá da editora Abril, e aí teremos a oportunidade, então, de aprofundar um pouco mais o processo de seleção. Pode ser assim? Muito bem. Ótimo. Alguma dúvida? Tudo tranquilo, Michele? Tudo. Michele, estou esperando tu, como o Luciano e o Jeca, abrir a câmera uma hora dessas, né? É importante. Tá, semana que vem. É isso aí. Tá bom, turma? Valeu, Jeter, Luciano, Michele, obrigado pela presença, pelos Boa noite para vocês. Boa noite. E semana que vem, então, a gente retoma. Se cuidem, bom final de semana. Igualmente. E até a próxima.